Tudo começa em meados de 2008, com um grande animador cheio de personagens rejeitados, disposto a criar o seu próprio universo com eles. E então, em 2011, depois de muito esforço e com a ajuda de muita gente, ele consegue o seu maravilhoso lapso temporal, um Big Bang criativo de onde nasceu o incrível mundo de Gumball. E nós fomos presenteados em poder ter o vislumbre desse universo através de uma tela em nossas casas. Sim, esse é o início da nossa história e até o final vocês entenderão o porquê. E encarecidamente eu gostaria de pedir o seu like, que isso ajuda muito o canal. E se tiver um amigo que gosta de Gumball ou que não conhece, compartilhe esse vídeo com ele também. E pelo engajamento, comente aqui embaixo agora qual é o seu personagem preferido do desenho. Beleza? Muito obrigado por ajudar o canal e agora, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa do incrível mundo de Gumball. E nesse universo extremamente colorido, louco, cheio de seres, existem muitos e muitos personagens, e alguns deles são muito antigos, como a senhorita Lucy Simeon, que a sua idade é inimaginável. Tem também a Tina, que vem da era dos dinossauros, o diretor Brown, que dirige a escola há pelo menos 20 anos, mas os primeiros personagens que realmente têm uma história importante pra gente são os pais do Gumball, o Ricardo e a Nicole Watterson. Ricardo era filho de Joanna Watterson, uma coelha rosa fofinha, e Frank Watterson, um rato cinzento de caráter duvidoso. E o seu pai era simplesmente terrível. Pra ter noção, quando era aniversário do Ricardo, ele não dava presente pra ele, mas sim vendia o presente pro seu filho. Até que então, um dia ele disse que iria comprar leite e nunca mais voltou. Ele havia abandonado a sua família, mas Ricardo sempre manteve a esperança de que um dia ele iria voltar. Sua mãe o criou sozinho desde muito pequeno. Ela era muito atenciosa e esse era o seu problema. Ela era tão super protetora que não deixava ele fazer nada com o mínimo risco de perigo. E isso fez ele desenvolver um medo pela própria vida. Fazer qualquer coisa pareceria aterrorizante. Então a única coisa segura que não deixava ele em pânico era ficar sentado, comendo sem pensar em nada. E isso basicamente fez seu cérebro parar de funcionar direito. É sério, ele ficou muito dodói. A sua percepção da realidade foi alterada completamente. Quando ele tinha 12 anos, ele pediu um desejo ao almoço de frango e isso não se concretizou. Assim ele percebeu que a magia não era real e isso o traumatizou imensamente por muitos anos. Sim, ele era um tonto, mas ele era um tonto de bom coração. E isso seria percebido por alguém muito importante quando ele estivesse na escola. Nicole Watterson é filha de Daniel e Marie Sinicourt, dois gatos extremamente exigentes que acreditavam que o sucesso da sua filha era mais importante que o amor e a compaixão que eles deveriam dar a ela. Pra ter noção, quando a Nicole nasceu, ela já foi vestida com um terninho formal, que é muito fofinha, mas também muito problemático. As expectativas deles eram tão ridiculamente altas que desde muito pequena ela já tinha uma agenda tão lotada que fazia milhares de coisas ao mesmo tempo. E além de toda essa pressão imposta pelos seus pais, ela ainda sofria bullying pela senhorita Simeon, que menosprezava e caçoava de todas as suas atitudes. O estresse era sufocante e o resultado disso foi que ela cresceu com enormes problemas de autoestima e de controle da sua raiva. E uma das coisas que ela fazia e provavelmente ajudava nessa parte era aulas de karatê. Ela junto com Yuki Yoshida eram grandes amigas e também grandes lutadoras. Juntos elas se tornariam mestre dessa arte marcial, mas também seria isso que as separariam, porque a Nicole se mostraria ser mais forte do que ela, a derrotando em um final de um torneio, trazendo desonra para a família Yoshida. E enquanto a Nicole deixaria o karatê por ter perdido a sua melhor amiga, a Yuki passaria a vida planejando uma vingança para derrotá-la em uma luta. Mas antes ela sair do karatê,
karatê aconteceu uma das coisas mais importantes da sua vida. Ela estava indo para um torneio junto com seus pais quando o seu carro acaba ficando sem motor. Então ela decide ir correndo, evitando diversos obstáculos, até que ela encontra o Ricardo preso em um tronco de árvore e decide ajudá-lo. A forma simples e ingênua dele acaba encantando ela. Ela acaba perdendo a hora do torneio e o Ricardo pergunta o porquê ela quer tanto tudo isso. E simplesmente ela não sabe responder e pergunta o que ela deveria fazer. E ele responde que ela deveria começar a viver a vida. E assim eles passam a tarde toda juntos. Começa uma amizade que se tornaria um grande amor. Porém um amor não aceito pelos seus pais. E eles continuam se vendo às escondidas até não aguentar mais e serem expulsos da casa dos seus pais. E assim eles começaram a viver juntos. Eles estavam sozinhos e sem dinheiro, mas mesmo assim eles estavam felizes. Até que eles recebem a notícia de que a Nicole estava grávida. E assim eles decidem se casar. E algo que feriu muito a Nicole foi que seus pais não compareceram. Mas depois iríamos descobrir que eles tinham se perdido no caminho. Então, um tempo depois, nasce o seu primeiro filho, o Zack. Que sim, esse é o nome dele. E Gumball é apenas um apelido que iria pegar tanto que nem mesmo ele iria saber o seu próprio nome. E logo eles conseguem a hipoteca de uma casa velha no subúrbio de Elmore, a reformam e fazem dela o seu novo lar. E claro, dão as boas-vindas da melhor forma a seu novo vizinho, o Sr. Robinson, que desde então os odeia. E a situação financeira deles em geral sempre foi muito difícil. Primeiro que o Ricardo não trabalhava e nunca conseguiu arranjar um emprego. Nenhum deles tinha uma formação, então isso ficava ainda mais difícil. A Nicole basicamente sustentou sozinha aquela casa, trabalhando na fábrica Arco-Íris. Para conseguir fazer isso, ela tinha que fazer muitas horas extras e ganhava ainda assim uma mixaria. E para piorar ainda a situação, uma vez o Ricardo acabou simplesmente comprando uma estrela. Sim, uma dessas que estão no céu. E essa dívida duraria por muitos anos, piorando ainda mais a situação deles, que tinham que comer das piores marcas e tinham que economizar simplesmente com tudo. Como por exemplo, seu MP3 era uma calculadora com os fones grudados. E apesar de todo esse sufoco, o Gumball cresceu feliz e com muita energia. Ele tinha um melhor amigo chamado Felpudo, com quem se divertia muito, mas um dia ele foi embora. Então, para suprir essa amizade, o Ricardo deu a ele um peixinho dourado. Só que o Gumball era muito irresponsável e esse peixe sempre acabava morrendo. Eles jogavam ele na privada e compravam outro para que ele não notasse. Então um dia, em busca de um novo peixinho dourado, o Ricardo acaba parando na loja Incrível. Só que esse peixe era um pouco diferente. Ele era bem mais carismático e ele tinha uma contraindicação. Ele não poderia ser alimentado em excesso, senão ele cresceria muito. E além disso, o Gumball percebia que ele era bem diferente, até o ponto de ele começar a falar. E quando eles iam tirar uma foto, ele acaba falando, assustando todo mundo, e ele acaba indo pro vaso por acidente. Só que ele não é um peixe qualquer, não. Ele voltaria até a casa dele sozinho. E no meio desse processo ele criaria pernas. Iria custar para chegar até lá, mas quando o Gumball vê ele e reconhece, foi a maior alegria do mundo. E o Gumball, vendo que agora ele tem pés e está todo descalço, acabaria dando para ele o seu sapato. Acho que é um All-Star verde e ele usaria por muito tempo. E assim o Darwin entra para a família Watterson e ele com Gumball seriam além de irmãos, mas também melhores amigos. Eles começariam a frequentar a mesma escola no mesmo ano e cresceriam juntos. E tudo estava até que muito bem, até chegar o terceiro elemento da família, a doce e adorável Anaís Watterson, uma pequena coelha extremamente inteligente e ao mesmo tempo um tanto quanto diabólica. Desde muito pequena ela chantageia e cria situações para ferrar com a vida dos seus irmãos. Então, para dar uma lição a ela, eles prendem ela em uma caixa, mas ela acaba sendo levada até o lixão. Então, depois de um resgate super heróico, ela diz as suas primeiras palavras. Gumball! Isso! Gumball, foi ele! E a
apesar das suas tendências masoquistas quando ela era uma recém-nascida, ela não carrega isso quando ela cresce. Na verdade, ela teria que pagar pelo que ela já fez com seus irmãos, porque eles que a torturariam com as suas imbecilidades. Tipo, ela era muito inteligente, com apenas 4 anos ela já ultrapassou os 2 na escola. E por ela ser muito prematura, ela acabaria bem sozinha também, sem ter nenhum amigo, porque além de tudo ela também era desajeitada. O problema é que toda vez que a sua família fazia algo idiota, ela batia com a mão na sua cara, e isso sim traria problemas reais pro seu cérebro mais pra frente. Mas mesmo assim, no final das contas, o que realmente importa é que eles sempre foram uma família muito unida. E eu tenho que dar destaque aqui pra Nicole, que simplesmente sacrificou a sua alegria e carregou a família nas costas por todos esses anos. E graças a ela, seus filhos cresceram felizes, mesmo não tendo nenhuma condição financeira, tendo um pai que é tão criança quanto eles e a sua mãe que trabalhava o dia todo. Então, obrigado, Nicole. E aqui chegamos o que seria o início da série. Os irmãos começam a frequentar a escola, conhecem seus amigos de todas as cores e formas e, claro, também acabam se apaixonando. O Gumball pela Penny e o Darwin pela Carrie. E essas histórias amorosas, principalmente a do Gumball com a Penny, vai ser uma das linhas principais junto com a história do vácuo. Então vamos ficar transitando um pouco entre elas. Então um dia iria acontecer um eclipse solar e o Gumball acha que aquilo vai ser o fim do mundo. Então ele quer fazer tudo o que tem vontade antes disso. E uma dessas coisas foi se casar com a Penny. Ele usa uma rosquinha como anel, mas ela recusa no final e diz quem sabe daqui 20 anos. Até que um dia a Molly Collins chama eles para sua casa na árvore, e isso é muito importante. Tanto a Molly quanto essa casa na árvore. Mas o que elas estavam fazendo ali era fingindo que todas tinham namorado, mas só que na verdade nenhuma tinha. A Masami queria beijar o Darwin e a Penny com o Gumball também tava ali no clima. Só que no final dá tudo errado e quem acabam se beijando é o Darwin e o Gumball. Mas de qualquer forma a Penny estava sim afim do Gumball, mas ele não tinha muita coragem pra chegar nela. Até que chega um dia que vai ter uma festa que eles têm que ir com um par e o Gumball não tem coragem de pedir pra Penny e acaba indo com a Tina. E isso deixa a situação muito estranha. E bom, no meio dessa festa também podemos ver a Molly e o Rob em sua forma original. Lembre-se bem deles. No final o Gumball acaba conseguindo fazer as pazes com a Penny e promete pra ela que na próxima festa ele vai ter coragem e convidá-la. E até que um bom tempo depois disso, o Gumball e o Darwin acabam se encontrando com o Rob. Porém, eles não se lembram nem um pouco dele. Não lembram sequer do seu nome. E isso deixa ele bem triste porque ele achava que ele era amigo deles. E a solução do Darwin foi chutar ele simplesmente dentro de um bueiro para que ele parasse de ficar irritando. E desde então a gente não teve mais notícias dele. E bom, o relacionamento entre o Gumball e a Penny foi progredindo e talvez deva ser uma maldição dos Wattersons, mas é claro que o pai da Penny não iria gostar dele. Mas vamos lá, a gente sabe que ele não iria desistir tão fácil assim. Ele entra em um duelo pelo amor dela e quase atropelado pelo seu pai. E cada vez mais ela gostava mais dele. Até que um dia aparece o Leslie, um garoto em formato de flor que ficava o dia inteiro com a Penny. E isso fez o Gumball morrer de ciúmes e manifestar uma espécie de demônio que tinha dentro dele. Ele quase mata todo mundo, mas no final ele descobre que o Leslie é na verdade o primo da Penny. E mesmo que ele não fosse o primo dela, ele não se interessa por mulheres. E tudo volta ao normal até que um dia o Gumball acaba sonhando que o Darwin estava beijando a Penny. Mesmo sendo um sonho, ele fica pegando no pé do Darwin que não fez nada. E mesmo assim o Darwin tem que se desculpar. Ele tem sérios problemas de ciúmes que ele vai ter que tratar para conseguir ter uma relação mais saudável com ela. E até mesmo provar pro pai dela que ele merece ela. Mas enfim, outro assunto muito importante é a gente entender como funciona o universo de Gumball.
A partir do momento, os criadores decidiram quebrar a quarta parede e deixar explícito várias vezes de que aquilo é um desenho e que até os personagens têm consciência disso algumas vezes. Ele é um universo limitado a toda a criatividade dos seus criadores. O centro desse universo é o próprio Gumball, afinal é o incrível mundo de Gumball, e tudo que foge dessa linha criativa ou do script pode afetar diretamente aquele universo, ou até mesmo se algo é considerado inútil, ele é banido para um lugar chamado o Vácuo. Só que os personagens têm acesso a essa parte do universo, afinal eles são meio que conscientes de que eles são um desenho, e assim eles conseguem superar a Matrix. E eu acho que isso é a coisa mais genial de Gumball. O primeiro exemplo que temos desse comportamento do universo é quando o Ricardo deixa de seguir o seu script, que é ser a pessoa mais preguiçosa de todo o universo. Só que ele acaba conseguindo um emprego como entregador de pizza, e pelo fato de que ele consegue roubar alguns pedaços de pizzas durante a entrega, ele fica muito motivado com esse emprego e faz ele com extrema excelência. E isso confunde completamente o universo, que não consegue entender o porquê existe um Ricardo que trabalha. E isso começa a mexer com toda a realidade, desregulando tudo, correndo risco até mesmo de acabar com todos eles. E isso só não acontece porque ele acaba sendo despedido e tudo volta ao normal. Outra quebra da realidade acontece quando o Gumball, o Darwin e o Sr. Steve Pequeno acabam investigando e descobrindo o desaparecimento da Molly. Lembram da Molly? Pois bem, aquela casa na árvore onde o Darwin e o Gumball deram seu primeiro beijo havia simplesmente desaparecido, junto com a Molly e todas as lembranças que alguém um dia teve dela. E por isso ninguém nunca sentiu sua falta. E investigando essa dobra no espaço, eles acabam encontrando o Vácuo. E eles entendem que aquilo é um lugar onde tudo o que nunca deveria ter existido acaba sendo banido e esquecido ali. E entre essas coisas estava a van do Sr. Pequeno, que ainda lembra dela porque ele usa aquele chapeuzinho de papel alumínio que protege a sua mente. Eles salvam a Molly com ela, mas não percebem que o Rob também estava ali. Então ele mesmo tenta se salvar grudando na van, e nessa viagem entre as realidades ele acaba perdendo a sua forma original, ficando todo deformado, sem texturas e cheio de glitches. E agora, de volta ao mundo, ele se encontra com o Gumball e o Darwin e lamenta com eles a falta de utilidade que ele tem para aquele universo. Então eles tentam ajudar ele a encontrar alguma coisa que ele possa servir. Só que nada dá certo e ele fica muito frustrado. Então, olhando para sua situação, ele coloca na cabeça que ele poderia ser um grande vilão. E assim ele se declara como o arqui-inimigo do Gumball, que não leva aquilo a sério de primeira, mas ele deveria. E as coisas ficam ainda mais estranhas quando a gente descobre que a mãe do João Banana pinta alguns quadros que na verdade são premonições, coisas que ainda vão acontecer. Mas bem, isso é mais pro futuro. Vamos voltar a falar da Penny com o Gumball. Um dia, uma apresentação de teatro, o Gumball sem querer acaba rachando a casca de amendoim da Penny. Isso faz com que seu pai queira tirá-la da escola de uma vez por todas. Então o Gumball encoraja ela a se revelar quem ela realmente é, e ela acaba fazendo isso no sentido literal, mostrando a sua verdadeira forma. Só que o Gumball fica chocado e não tem nenhuma reação, e isso entristece ela. E aí que a gente descobre que ela muda de forma de acordo com os seus sentimentos. Assim ela se transforma em diversas criaturas, até o Gumball finalmente conseguir declarar pra ela tudo que ele sente e que achava ela linda. Eles se beijam e ela volta à sua forma original. E assim eles oficialmente se tornam um casal. Eles estão namorando. E bom, é claro que o Darwin não ia gostar nada disso. Ele tava morrendo de ciúme porque agora o Gumball só ficava o tempo todo com ela. Só que no final das contas ela é super gente boa e o Darwin ia perceber isso. E eles acabam fazendo as pazes quando ela faz uma cerimônia de casamento entre o Darwin e o Gumball. Outra pessoa que seria difícil de aceitar essa relação é o pai dela. E olha o
Gumball tentaria bastante, viu? Mas ele é o Gumball. Ele sempre acaba fazendo alguma burrada. E a partir daí, diversos eventos começam a acontecer com o universo. Primeiro, Ricardo leva a família à falência mais uma vez. Ele converte todas as economias em ouro maciço e na loucura da sua mente, ele acredita que enviar esse ouro para outro país seria simplesmente pegar a maleta com ele e jogar no mar. Que gênio! Eles ficam tão quebrados, mas tão quebrados, que basicamente a produção não tem mais dinheiro para produzir o desenho. E assim eles começam a se converter em forma mais simples e mais simples da sua criação, chegando até mesmo a virar um storyboard. Então, para salvar sua economia, eles acabam assinando um contrato para fazer um comercial de hambúrgueres. E seguindo essa lógica, o universo passa por diversas mudanças absurdas. Tipo quando eles são forçados a virar uma família normal pelo povo de Elmore, e eles literalmente acabam se transformando em personagens padrões mais realistas. Ou quando o Alan, que é o personagem mais otimista de todo o desenho, acaba ficando triste, o mundo inteiro ganha um filtro em preto e branco super melancólico. Tem até um episódio que é uma espécie de homenagem a Death Note, que a Sarah acaba encontrando um livro da Cartoon Network e tudo que ela escreve ali acaba acontecendo no mundo real. E no meio de tudo isso estava o Rob, que cada vez mais estava criando planos para conseguir arruinar a vida do Gumball. E aos poucos ele estava percebendo sobre toda essa instabilidade do universo. Os seus planos iniciais não são nem um pouco bons ou tão malvados assim. Então o próprio Gumball meio que tenta ajudar ele a ser um vilão melhor. E isso deixa ele ainda mais bravo. Então ele volta e arma um sequestro falso, e isso sim causa muitos problemas. Isso vai muito mais longe do que ele esperava e ele acaba sendo pego e preso pelo policial Rosquinha. Mas ele acaba saindo de lá e ele precisava de algo grandioso para sua vingança. E claro que ele iria achar alguma coisa na loja incrível. Ele compra o controle que consegue manipular todo o universo, indo para frente, para trás, pausando e até mesmo capaz de deletar um personagem. É basicamente o filme Clique, lembram? Sempre que você usa um negócio desse, vai dar ruim. O Rob então consegue fazer da vida do Gumball um verdadeiro inferno. Eles se envolverem em um acidente de carro, a Nicole e o Ricardo pedem divórcio, o Gumball beija outra garota na frente da Penny e depois acaba empurrando ela a andar abaixo. Então o Rob finalmente revela que é ele fazendo tudo aquilo, abre um portal para o vácuo e o seu plano é prender o Gumball lá dentro. Só que o Gumball consegue sair de lá, lutar pelo controle e inverter a situação jogando o Rob lá dentro. Mas ele acaba se arrependendo disso, porque ele percebe que se não fosse por ele mesmo, o Rob não seria quem ele é agora. Então pensando nisso, ele decide resgatá-lo. E nessa hora o Rob tem a sua chance de se vingar e apagar o Gumball de uma vez por todas do desenho, mas ele percebe que o Gumball na verdade é uma pessoa legal também. E eles na verdade poderiam ser amigos. Só que para desfazer toda a besteira que ele tinha feito, ele acaba apertando o botão de resetar tudo até o momento em que ele tinha acabado de comprar aquele controle, assim destruindo ele junto com a chance que ele teve de fazer as pazes com o Gumball. Porque como ele voltou tudo, isso nunca aconteceu, então o Gumball não tinha criado aquela empatia por ele. E para compensar tudo isso, mesmo o Gumball não sabendo, ele decide não ser mais o seu arqui-inimigo. Agora ele seria o arqui-inimigo do João Banana. Mas o Gumball não iria aceitar isso, porque ele é um invejoso até mesmo com os seus inimigos. Ele não aceita que ele odeie outra pessoa. Então ele irrita tanto o Rob que faz ele lembrar o porquê ele odiava tanto ele. E assim ele volta a ser o arqui-inimigo do Gumball novamente. Ele tenta novamente arruinar a sua vida, mas nada dá certo. E aí que começa a cair a ficha dele. Ele percebe que o espaço e o tempo podem ser modificados meramente com as ações dos personagens. Que tudo aquilo era um grande entretenimento e que o foco principal era o próprio Gumball e ele queria mudar isso. Então ele sequestra a própria internet e tenta convencer o público de que o Gumball não é legal e ele quer fazer outro entretenimento com outro assunto. Porém ele acaba não tendo êxito nenhum nisso. E aí que ele acaba conhecendo os poderes incríveis da Banana Bárbara, que ela poderia prever o futuro. Então ele acaba sequestrando ela,
levando ela para um galpão e obrigando ela a pintar o futuro para ele. Só que no meio de tudo isso ele descobre que ainda mais, por meio das suas pinturas que previam o futuro, ela também era capaz de modificá-lo. E assim, mais uma vez, ele poderia reescrever a história daquele desenho, começando por apagar o Gumball. Só que isso também não deu certo, e quem acaba sendo apagado é o próprio Rob. Só que o Gumball e o Darwin acabam ficando com pena dele e pede para que a Bárbara repinte ele, só que com alguma coisa engraçada, então ela acaba pintando um rabinho de porco. Porém, essa cena que ela acaba pintando é o próprio Rob caindo no vácuo, e durante todo o episódio ela repete isso inúmeras vezes, falando da inexistência do futuro, que tudo aquilo iria acabar, representando isso sempre com aquela estática. O desenho iria ficar fora do ar, que ele iria acabar, e ela reforça isso no final quando o Gumball fala que ele se vê no futuro. Então ela diz: mas não existe futuro. E assim finalmente chegamos ao episódio final, a Inquisição. Nele, o novo diretor da escola, que é um velho rabugento em live action, chega falando que vai corrigir os seus comportamentos e por meio de uma máquina começa a converter todos os personagens em uma versão mais realista, até o ponto de que eles cheguem a ser realmente live actions. Porém, o Gumball consegue encontrar uma maneira de transformar eles de volta, e assim eles conseguem derrotar esse diretor, mas logo descobrem que ele na verdade era o próprio Rob. Então ele começa a tentar explicar que ele tinha uma razão maior, que ele estava fazendo isso para o bem de todo mundo. Mas é claro que ninguém ouviu. A Tina simplesmente bateu nele e ele ficou ali desmaiado. Acontece que ele percebeu que o desenho estava realmente chegando ao seu fim, e talvez acreditou que a melhor forma de conseguir evitar isso seria atualizar o desenho por uma espécie de série em live action, que talvez dessa forma eles teriam mais chances de sobreviver. Mas só que como ninguém escuta ele, o fim do mundo finalmente chega. Abre-se um buraco no chão para o vácuo bem onde ele está, e ele é o primeiro a cair ali dentro, fazendo com que aquele quadro da Banana Bárbara acabe se concretizando. E este foi o final da série. Bom, pelo menos por enquanto. Afinal, ficou explícito de que o criador não queria parar a história por ali. Ele queria dar uma continuação, mas tudo dependia da Cartoon Network. E agora ele finalmente vai conseguir fazer isso. Não só apenas com um novo filme, mas também com uma nova série. Eu fiz um vídeo lá no meu canal principal explicando tudo isso. Mas basicamente a primeira confirmação do que vai acontecer já estava pintada pela própria Banana Bárbara, que mostra toda a família Watterson correndo do seu mundo, desintegrando, e tudo está virando o vácuo. E isso provavelmente são instantes depois do próprio Rob ter caído no vácuo. E seguindo a sinopse, o filme vai ser basicamente a história do apocalipse desse mundo e como eles vão conseguir reverter isso, dando uma espécie de reset no mundo inteiro de Gumball, e isso vai servir de base para o início da nova série. O que eu achei simplesmente genial, e eu não vejo a hora de assistir isso. Então quem sabe daqui uns anos eu não volto com a história completa de Gumball, considerando todos os acontecimentos que irão ter nessa série nova. Eu espero que você esteja aqui junto comigo também, e que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, deixe o seu like aqui, que isso ajuda muito o canal com o algoritmo do YouTube. Também se inscreva no canal, compartilhe e comente o que você acha que vai ser essa próxima série. Com isso dito, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!